os olhos para o monte, de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Vê o Cordeiro de Deus está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. O vê. Veja, tudo se fez novo. Leonardo Gonçalves, hoje aqui no Conexão. Você pode participar e interagir sobre o tema de hoje. Estamos falando sobre a ditadura. O professor Ubirajara já deu uma aula aqui no primeiro e no segundo bloco. Agora, professor, tem pessoas que estão desacreditadas. O Léo até comentou aqui no primeiro bloco. As O pessoas debate estão... estava intenso aqui, né, no intervalo. As pessoas estão desacreditadas da democracia, né? Por tanta corrupção, as coisas que nós vivenciamos nos últimos anos. Mas a gente não pode deixar de acreditar e de ver, né, que nós já tivemos um grande avanço político, né? Nós tínhamos um regime extremamente opressor, hoje temos a liberdade de ir e vir, né? E de expressão, de discordar. Se bem que, né, hoje em dia, se você discorda do governo atual, você vai receber uma chuva de reclamações. Enfim, assim, uma coisa que eu queria, estava muito no meu coração, que eu queria dizer é, você que está em casa, nós que estamos aqui,
a gente precisa se politizar. E se politizar significa você saber em quem você vai votar. E você votar ativamente, você votar conscientemente. Você não votar branco, você não votar nulo, porque isso não vai ajudar nada, isso não vai melhorar nada. E eu sei que talvez nos cargos mais altos, de presidente da República, a gente não tenha muito como fiscalizar o que está acontecendo, mas hoje com redes sociais, todos esses políticos que estão aí nas legendas eleitorais, todos eles têm redes sociais. As pessoas em que eu voto, a pessoa em que eu votei como vereador, a pessoa em que eu votei como deputado estadual, que são assim as coisas mais próximas, ou mesmo municipais. Eu sigo no Instagram, sigo no Twitter, eu vejo as declarações que eles fazem. Eu sei que dá para fingir muita coisa em rede social, mas também não dá para fingir o tempo todo. Dá para você ter uma noção do que eles estão fazendo, dá para você ter uma noção, né, quais as ideias que eles estão defendendo, né? Por exemplo, em particular, eu votei no deputado estadual que trabalha muito em prol na verdade, contra o trabalho escravo, que ainda existe muito, especialmente na indústria têxtil. E ele posta coisas a respeito, ele vai representar o Brasil em Genebra, e assim por diante. A vereadora em que eu postei, ela trabalha muito, ela passou uma lei municipal em São Paulo sobre a possibilidade de você ter partos naturais e com o remédio que normalmente só era reservado para quem tinha convênio, mas hoje nas redes públicas também existe esse acesso a esse remédio para diminuir a dor da mulher no parto. E essas coisas a gente vai acompanhando, a gente vai conhecendo melhor, e ou para concordar, continuar votando nessa pessoa, ou para votar em outra pessoa, mas o voto precisa ser consciente. E hoje, com redes sociais, existe sim uma maneira da gente... Claro que eles não vão postar se eles estão sendo corruptos ou não, mas em relação à corrupção, o que eu posso dizer também... A corrupção é uma coisa cultural e ela existe em todos os níveis. E uma certa vez fizeram uma pesquisa, acho que foi Isto É que fez a pesquisa, para o povo definir o que era corrupção. Ou seja, dar emprego para parente, desviar fundos, assim. Aí o próprio povo, né, respondendo um questionário, definiu o que é a corrupção. Fizeram pesquisa com aproximadamente 1.500 pessoas. Aí, com outras 1.500 pessoas, fizeram as mesmas perguntas, passando a definição que o povo deu de corrupção. Se você tivesse oportunidade de fazer tal e tal coisa, você faria. Se você tivesse oportunidade de colocar dar um emprego para alguém que é da sua família, alguém que não é da sua família, você daria, e assim por diante. E 97% do povo, segundo a definição do próprio povo do que é a corrupção, admitiu, era evidentemente anônimo, admitiu que seriam corruptos se tivesse dado a oportunidade, se eles tivessem oportunidade. E assim, então você tentar fugir de uma multa, dando uma propina para o guarda, você sonegar imposto, no seu âmbito, onde você está, a gente precisa buscar ser cada vez mais... Ninguém é perfeito, eu sei que... eu falei de sonegação de imposto, eu sei que precisa de uma reforma tributária, mas enquanto ela não existir, a gente precisa seguir as leis da maneira que elas estão, seguir as leis de trânsito. Eu sei que não é fácil, mas nós como cristãos, nós temos também essa tarefa especial, né? Jesus mesmo disse, quando esteve entre nós, dai a César o que é de César, ou seja, ele falou para a gente tem que promover a mudança social dentro do sistema social que existe. Né? Não no sentido de... Existem maneiras de você fazer as coisas acontecerem, e a melhor maneira dentro da democracia é você realmente usar a urna. E você falou uma coisa muito interessante, que às vezes os jovens cristãos, às vezes a gente tem a tendência de ser mais passivo, né? De ser tímido, de achar que não pode se manifestar muito em relação às... E é muito Nossa contrário. luta é contra a injustiça social, isso é uma luta bíblica, isso é Isaías 58. Qualquer coisa que seja a favor da diminuição da injustiça social... É uma coisa em que a gente tem que votar, é uma coisa que a gente tem que promover. Olha, tá vendo? A gente está conhecendo, quem não conhecia, está conhecendo o lado cidadão, o lado político do Léo. Muito interessante. Eu gostei. Vai chegar nas eleições, gostei. Eu declaro em quem eu vou votar, eu coloco publicamente quem eu vou votar, e sou muito criticado por isso, porque, fazendo boca de urna virtual, né? Hoje em dia, enfim. Vai ter que ter uma fiscalização. Ele mencionou a questão das redes sociais. E hoje a gente vê muitos protestos, né? É difícil a gente até avaliar muitas situações, o que é oportunismo, o que é uma reivindicação legítima de fato. Agora, a gente não pode também... Há uma tendência de discordarmos dos protestos cujos temas não nos interessam. E quando o tema nos interessa, não, aquele protesto é legítimo, aquele protesto vale a pena. Agora, quando é uma coisa que não tem a ver diretamente conosco, não, isso aqui é baderna, é bagunça. A gente caracteriza como legítimo um protesto que para nós é interessante e bagunça como outro do qual discordamos. Não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo, mas a gente
precisa se informar. Eu acho que também o que o Léo comentou é isso, é informação, buscar informação, E tem um buscar sentimento ler de coletividade, diferentes né? opiniões, exatamente. De coletividade. Não é o meu interesse, mas o interesse de alguém provavelmente está precisando também. É uma famosa frase acho que é do Brecht mesmo, da época da Segunda Guerra Mundial, né, do regime nazista. Quando vieram buscar os comunistas, eu não me levantei porque eu não era comunista. Na verdade, quando vieram buscar os judeus, não me levantei porque eu não era judeu. Quando vieram buscar os comunistas, não me levantei porque eu não era comunista. Aí tem mais alguma outra coisa. Tem uma sequência no final. Quando vieram me buscar, não tinha quem se levantasse para me defender. Agora, Luciana, tem uma questão aí que a gente percebe também nas redes sociais uma tendência forte de pessoas saudosistas em relação ao passado, dizendo, não, nós vivemos numa bagunça, numa democracia totalmente distorcida, então nós precisamos de um governo autoritário, a gente precisa de um governo que coloque ordem. E aí a gente percebe o mesmo discurso que foi usado em muitos momentos da história, ele se repete. Então há essa tendência de achar que há necessidade de colocar ordem, e essa ordem só virá por meio de um regime autoritário. Como se nós, como povo brasileiro, não somos capazes, não temos competência para... E a democracia, ela envolve também muitas diferenças, conflitos, envolve a busca por soluções para os diferentes problemas. A nossa democracia, ela é relativamente jovem. Então, há muito que se aperfeiçoar, muito que se desenvolver, precisamos aprender muito ainda. O brasileiro precisa buscar mais informação para aperfeiçoar essa democracia, mas eu defendo que nós não podemos retroceder. Nós não podemos defender governos autoritários, porque isso nos atinge também. Eu penso, só um exemplo, voltando no passado, eu falei de um governo ditatorial de 1937 a 45, que foi a ditadura do Estado Novo, com Getúlio Vargas. Muitos não sabem, mas nesse período, muitas instituições da igreja, não só da igreja adventista, como de diversas igrejas, foram vigiadas. Nós tivemos pastores adventistas que foram presos, foram interrogados. Teve um caso de um pastor japonês no interior de São Paulo, ficou vários dias preso. Então, por conta de um governo autoritário. Eu quero agradecer aqui a presença do professor Bira, que esteve com a gente. É o seguinte, 2014 é ano eleitoral e durante todo o período do segundo semestre nós estaremos discutindo ainda mais sobre as questões políticas do nosso país. Eu espero ter o Leonardo aqui com a gente, viu, Léo? Muito obrigada pela contribuição. E o professor Bira também, para trazer fatos históricos que eu creio que seja muito importante para a gente compreender os mecanismos da nossa sociedade atual, né? Será um prazer. Aguardo o convite. Tá, muito obrigada pela participação. Obrigado. Carol, posso chamar a música do Léo agora? Tá bom. Léo, muito obrigada pela participação. Everson também. E você canta mais pra gente nesse momento. Maravilha. Essa música eu vou cantar em inglês. E ela fala do nosso desejo de estarmos na eternidade junto com Cristo Jesus. Well, I've heard a million times in many songs and rhymes, I've witnessed arguments about how it will be. Will it be every living eye to see him coming in the sky? And what about the midnight cry? I hear them say, oh, are the streets like I was told? Are they really made of gold? And will Jerusalem be built where it is now? How can there be a crystal sea if the sea has ceased to be? All these questions annoy me, I just don't care. 'Cause I want to be there, I just want to be there and sit at my Jesus' feet. I want to be there. I just don't care about the crown or the color of the gown. As long as Jesus is in town, I want to be there.
I know there are things in this life that we can't understand. There are moments we tend to forget where we belong. Sure, there's time, yes, there's wealth in that beautiful place, but all I want is to see Him face to face. Oh, 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 oh. I just want to be there. I just want to be there and sit at my Jesus' feet. I want to be there. I just don't care about the crown or the color of the gown, as long as Jesus is in town. I want to be there.